Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Aí então você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Bem, recados dados, vamos à primeira história de hoje. Esta vem do grupo Relatos e Explorações Paranormales. Nome do relato: Os Ateus. Olá, meu nome é Eleutério Vielma, mas todos me chamam de Lutz. Quero contar a minha história para vocês. Anos atrás, quando eu era jovem, voltando para casa, já caindo a noite, vi uma senhora lavando roupas. Era uma daquelas noites de lua cheia, em que, como se diz, havia uma luz igual à luz do meio-dia. Pouco antes de chegar ao local onde se colocavam as lavadeiras, eu vi uma pessoa perto da porta do sindicato e lavando roupa. Eu ouvi até o barulho que fazia enquanto ela lavava. Naquela noite, ao passar em frente à tal lavadeira, eu disse: "Boa noite, senhora." Sem receber nenhuma resposta, segui pelo beco da margem da água. Mas acontece que nestes momentos lembro-me do que contavam no bairro, da misteriosa lavadeira que viam naquele lugar. E animado pelas taças que eu tinha bebido, decidi verificar se aquela lavadeira era realmente uma aparição ou se tratava de uma pessoa normal. Ô, cara corajoso! Como a noite estava tão quieta, comecei a ouvir quando o sino da fábrica começava a dar meia-noite. Desejoso de verificar se a misteriosa mulher era a versão da assombração que falavam pelo bairro, voltei para onde se encontrava a lavadeira. E então, com uma voz mais que alta, eu disse: "Boa noite, senhora." E fiquei a vê-la, esperando pela resposta. Mas qual não seria a minha surpresa que, em vez de me responder, a senhora levantou os braços e eu vi que eram puro ossos desencarnados que pareciam guizos acesos. A mulher levantou o rosto e apertou com as mãos ossudas as têmporas e depois mostrou o rosto. Ela tinha as bochechas descarnadas e acesas como duas brasas enormes, e os olhos nas suas duas bacias profundas brilhavam como brasas acesas. Naquele momento, ouvi um barulho das minhas costas e, ao virar a cara, vi um enorme cão preto que me olhou com os olhos que pareciam estar em chamas acesas, chamas enormes, e rosnava ameaçadoramente. O cachorro passou por mim e, embora a porta do sindicato estivesse fechada,
o cachorro desapareceu. Eu vi, ele passou pela porta e sumiu, e a porta estava fechada. Tremendamente assustado com a visão do enorme cão que me ameaçava, virei para a lavadeira, mas essa visão também já havia desaparecido. Bem, não parei de me assustar ao notar a sua ausência, pois não era possível que o cão entrasse com o portão fechado. Assim que pude, me apressei para chegar em casa. E ao chegar, fui correndo e contei tudo para minha mãe. Contei detalhe por detalhe o que me aconteceu. Muito preocupada, ela me disse que tínhamos que fazer uma oferenda imediatamente, porque quando se deixa se ver por alguém, significa que a mesma assombração voltaria por essa pessoa. Neste momento, minha mãe pegou um cesto e colocou vários alimentos, mas todos levavam uma fita vermelha e uma escrita da oferta. Embora com muito medo, fomos ao lugar onde vi e deixei a oferta. Pedi desculpas por incomodar as entidades e saí de lá rapidinho. Felizmente não tive que voltar a passar aquelas horas da noite por ali. E graças a Deus nunca mais tive esse tipo de encontro novamente. Meus aterrorizados, eu não ia confirmar igual ele fez, não. Se eu visse a dita assombração, não queria nem saber se era assombração, se era uma pessoa de verdade. Eu ia embora correndo. Mas ainda bem, né, que depois da oferenda, ele nunca mais viu nada. É de assustar, né? E o cachorro? Fiquei aqui pensando. Aquele cachorro preto. A mulher, tudo bem, que era uma visagem que sempre eles viam por ali. Mas e o cachorro? Alguém aí tem alguma opinião sobre o que poderia ser? Um cão do inferno, talvez? Deixem aí suas opiniões, lembrando de comentar com respeito. Agora vamos para a próxima história. E essa é do nosso amigo João Damasceno Filho. O nome é Jocasta de Atarranco. Bora lá? Antes de pisar no último degrau daquele ônibus que mais parecia um liquidificador, em seus últimos dias, olhei para trás e vi a angústia nos olhos do motorista, que já estava acometido pelo inverno do 30º ano, pela maldição de Jocasta. Seus olhos podiam me dizer que eu era um tolo, um irresponsável ou um louco em estar no lugar mais temido, para apenas relatar o pavor. Para o motorista, era sim uma idiotice. Foi ao pisar no barro frio e úmido daquele sombrio lugar. Ele já fechou a porta e partiu. Eu olhei à frente e vi apenas uma densa e arrepiante neblina. Lembrei das palavras da moça que sentou ao meu lado no ônibus e que saltou do mesmo uma cidade antes. Quando descer, siga em frente. Provavelmente não veja ninguém na rua, mas quando avistar um casarão azul,
Entre. É a única pousada do lugar. Comecei a andar naquele barro vermelho, que mesmo usando uma bota de couro e 2 meias, podia sentir o frio daquele solo. O cenário do vilarejo de Atarranco já era de arrepiar logo na largada. Estradinha de terra com arbusto de ambos os lados. Já passavam das 18 horas. Meu medo era de que a noite caísse e eu ainda estivesse naquela estrada sombria. O frio era tanto que eu sentia dores nas costas. A cada passo, sons de coruja já começavam a entoar pelos lados da floresta. A cada mexida nos arbustos, por consequência do vento, eu me arrepiava por inteiro. Mesmo me considerando um homem corajoso, sabia que ali naquele lugar minha coragem dava sinais de traição. Só depois de andar muito mais que os mentirosos 1 quilômetro ditos à minha pessoa, avistei de longe o tal casarão azul, um azul pálido pelo tempo. A rua barrenta estava completamente vazia. O cenário era de filme de terror. Já estava escuro quando cheguei em frente ao portão de madeira da tal pousada. O teste cardíaco começou logo na entrada, sem ver uma alma sequer, uma janela aberta naquelas casas bem humildes, nada, apenas a densa neblina e os olhares impactantes das corujas. O teste foi ver na entrada da porta principal, depois do portão de madeira, 2 carrancas que pareciam olhar diretamente nos meus olhos. Passado o susto, tomei coragem e passei por elas. Senti um calafrio recobrir toda a minha espinha. Mas, enfim, consegui chegar no saguão da pousada. Pela primeira vez tive a impressão de não estar em um filme de terror. Um senhor simpático, com barbas brancas como a neve. Não era o Papai Noel. Era o senhor Miguel Macedo, o dono da pousada. Como um garoto serelepe, o senhor de barbas brancas pulou da cadeira e já veio na minha direção falando. Achei engraçado e ao mesmo tempo muito estranho. O seu andar parecia estar sendo interrompido por algo. Não era uma deficiência, era algo muito diferente. De alguma forma, o ar estava prendendo as forças daquele homem. Oi, bom rapaz. Meu nome é Miguel Macedo. Venha, saia desse frio. Venha logo, meu rapaz. Nossa, que silêncio! Cadê todo mundo? O dono da pousada preferiu não responder. Com os documentos em mãos, estava fixa a sua atenção no preenchimento de minha estadia. Mas quando eu percebi que ele já tinha terminado, perguntei mais uma vez: cadê todo mundo? Ninguém seria doido bastante para vir para o Atarranco, logo agora que Jocasta saiu da floresta.
Ele até tinha razão. Não tinham tantos doidos como a minha pessoa estar no olho do furacão, em meio a uma tempestade. Tivemos uma breve conversa sobre o funcionamento da pousada e logo em seguida ele me deu as chaves do quarto 23, mas sem responder a minha pergunta: de onde estariam todos? Ao subir para o quarto, pude ver que sim, tinham outros hóspedes que estavam em seus quartos. Cheguei no quarto e já vi que a pousada era extremamente bem cuidada. Com um certo preconceito em minha mente, achei que fosse encontrar um quarto úmido, sujo e com ratos a desfilar. Mas não! A visão era totalmente oposta. Não demorou para o senhor Miguel Macedo bater na porta e me entregar lençóis limpos e dizer que o jantar logo seria servido. Era uma ótima oportunidade de tentar pegar algumas pistas, conseguir algum testemunho. Rapidamente, desfiz a minha mala e desci. Estava com a caderneta em mãos, mas tudo o que eu não queria era causar uma má impressão. Eu havia acabado de chegar no vilarejo e não podia dar nenhum passo em falso. Um erro e o meu trabalho jornalístico cairia por terra. Já ao descer a escada, vi o senhor que me deu boa noite. Vi também duas senhoras, um jovem que aparentava não ter mais que 16 anos e uma linda moça. Na verdade, uma lindíssima moça, Natália, que ao falar pai, vi que era filha do senhor Miguel Macedo. Achei estranho, pois o próprio senhor Miguel Macedo havia me dito antes que ninguém seria louco de se hospedar na pousada em tempos que Jocasta atacava. Mas só na mesa já tinha 4 pessoas, fora sua filha. O senhor Miguel Macedo me apresentou a todos na mesa. Não pude notar o ar sombrio e misterioso que pairavam no lugar. Eles eram... bem, Guilherme, o senhor Boa Praça, que me deu boa noite, que já se hospedava na pousada há 2 anos devido a um incêndio em sua antiga residência, sem dúvida era o mais normal entre os outros. As irmãs Wanda e Maria, que também moravam lá. Uma irmã que morava nos Estados Unidos da América pagava mensalmente, de forma que as 2 solteironas nunca a importunavam. Tinha também o Mário, que era um jovem pescador. Mas que diabos veio fazer aqui, homem? Não sabe do perigo que corre, ainda mais sendo um forasteiro. Não, não fique aqui. Saia imediatamente. Você está me ouvindo? Imediatamente. Não vê que ele é repórter? Olha a caderneta, senhor Miguel. Devia contar a ele histórias sobre
os forasteiros. Deixa, rapaz, deixa ele. Ops, ai, que dor nas costas. Era tudo estranho. Não estava acostumado a ouvir a palavra forasteiro. Aquela era a palavra de filme de bang bang americano. Mas o senhor Miguel Macedo retrucou as irmãs, dizendo que a hora do jantar era a hora sagrada. Era surreal ver aquelas pessoas conviverem sem muito alarde. Como assim? Lá fora tinha uma garota demônio que matava as pessoas e eles pareciam viver a vida normalmente. Vendo que todos ali comiam em silêncio, senti que não era hora oportuna, digamos assim, para falar sobre o assunto. Todos comiam normalmente, pareciam estar acostumados com tudo aquilo. Só Deus sabe o quanto era terrível ver o jovem Mário pegar a carne com as mãos, que notoriamente não estavam nada limpas. Também era grotesco ver as irmãs comerem de boca aberta, deixando parte da comida cair sobre a mesa. O senhor Guilherme já tinha modos civilizados e pai e filha ficaram a olhar de longe. Na verdade, o senhor Miguel Macedo estava me medindo. Queria saber como eu me portaria na mesa com os demais. Ou estava apenas observando, caso eu fosse olhar para sua filha. É claro que eu me segurei, pois a linda Natália era encantadora. Me sentindo um pouco frustrado pelo silêncio, me levantei da mesa. A bela Natália apontou para uma garrafa de café fresquinho que estava ao lado do sofá, a poucos metros da mesa. Os olhos do senhor Miguel Macedo me fitavam de cima a baixo. Eu tinha que me conter. Não podia olhar na direção de Natália, ou era capaz de perder a minha estadia. Mesmo assim, comecei a escrever detalhes do jantar, o jeito de cada um e a estranheza de todos normalizarem as mortes, normalizarem Jocasta, normalizarem o terror daquele vilarejo. Fiquei ali a escrever e a tomar café. Café esse que estava divino. Para fechar a noite, tomei um fora. Com um grande final, fiz uma pergunta recheada de idiotice ao senhor Miguel Macedo. Gostaria de conhecer o vilarejo. O senhor acha que é perigoso? O máximo que pode acontecer é, ao amanhecer, pedaços do seu corpo estarem por toda a floresta. Ele é assim mesmo, mas na verdade falou para te proteger. Mas se quiser ver a rua, os quartos têm uma pequena sacada. Você pode ver a rua de lá. Mas tome cuidado. Cuidado? Depois de conversar com o jovem pescador, minhas dúvidas e curiosidades não eram só Jocasta.
eram também aqueles moradores ou hóspedes da pousada. Por mais que o jovem pescador tentasse esconder sua cabeça com o seu chapéu, ao coçar o couro cabeludo, vi um enorme ferimento em sua nuca. A pergunta era por que eles tinham tais ferimentos? O senhor Guilherme com queimaduras e agora o jovem pescador com ferimento na cabeça? Agradeci o conselho e subi para o meu quarto. Pude sentir muita rispidez em cada uma das conversas. Eu era um forasteiro, como disse uma das irmãs, mas eu podia sentir algo no ar. Tinha um mistério tão profundo quanto de Jocasta. Tudo ficaria ainda mais estranho. Entrei no quarto, passei a chave, coloquei a cômoda ao lado da cama. Mas antes que pudesse fazer a minha oração, ouvi gritos. Fiquei parado na cama, paralisado. Me perguntava por que ninguém na pousada estava se movimentando. Não era possível que só eu estava ouvindo aqueles pedidos de socorro. Mesmo apavorado, fui até a enorme janela de madeira que dava para a pequena sacada. Abri apenas uma fresta de no máximo 2 dedos e o que vi foi surpreendente. Olhei para a rua e não tinha nada. A rua estava vazia. O único som que se ouvia era dos galhos das árvores e as folhas correndo barro vermelho. Mas como? E os gritos? E a pessoa em perigo? Era um cenário medonho. Nada, ninguém, nem sequer um cachorro vira-lata revirando lixo. Era um completo vazio. Fechei a janela e voltei para a cama, atônito. Não era nada. Estou impressionado com tudo isso. E só isso. Eu não estou ficando louco. É o meu primeiro dia. Tantas coisas já estão acontecendo. Preciso de uma boa noite de sono. Mas ao me deitar, não tive nada de sono, nada de bom, só medo e terror. Logo, ao colocar a cabeça no travesseiro, os gritos voltavam e de forma intensa. Era inútil eu me levantar, pois eu me levantava, abria a janela e nada, nada, 1000 vezes e nada. Mas como assim? Foi horrível. Eu não sabia se estava a cochilar ou não. Um mix de sonho e realidade se fez presente naquele quarto. E sempre com os gritos cada vez mais alto, cada vez mais alto. Podia até ouvir o urro de Jocasta, mas me frustrava quando corria na janela e nada. Eu queria sim, queria vê-la, mas consegui
apenas frustração e dúvida. Queria conhecer esse ser que arrepiava o vilarejo, mas não. Meus olhos pesados, meu corpo dormente e o canto do galo mostravam que o dia já estava a amanhecer. Já com o dia claro, fui até a janela para enfim ver a população daquele vilarejo. Alguma alma viva. Mas, para minha surpresa, não tinha ninguém. Mais uma vez, apenas apreciei as folhas, jogadas de um lado para o outro pelo vento. Desci para o café da manhã e tirei minhas dúvidas de uma vez por todas. Não era possível, mesmo com a lenda, mesmo com todo o terror, não ver ninguém, não ter ninguém, nem sequer numa janela qualquer. Na mesa estavam apenas as irmãs e o senhor Miguel Macedo. Perguntei pelos outros e recebi um silêncio como resposta. Eu já sabia que o senhor Miguel Macedo não gostava de conversas na mesa, mas aquilo estava muito estranho. Resolvi não forçar a barra. Tomei o meu café calmamente com os demais da mesa. Olhando para baixo, um silêncio macabro recobria a mesa. Estava tudo tão louco que nem aquela bizarrice me afetou. Estava eu convicto em descobrir o mistério. Não podia me amedrontar. Tinha que fazer o meu trabalho. Estava preparado, pois era o trabalho da minha vida. Me levantei mudo. Fui direto para a porta da pousada, mas não, nada. Ninguém falou nada. Notei que as carrancas não estavam mais na porta de entrada. Até aí tudo bem. Poderia ser uma simples modificação do senhor Miguel Macedo, até porque elas eram horríveis. A rua ainda era de barro vermelho, que levava tudo. Peguei o caminho da direita. A pousada era bem no começo do vilarejo. Ventava bastante. Meu relógio marcava 8h32 e nenhuma alma viva pelas ruas. Já a uns 200 metros da pousada, veio as casinhas, uma do lado da outra, mas com portas e janelas fechadas. Ventava e fazia frio, mas por que eu não ouvia latidos de cachorro? Por que eu não ouvi nenhum miado de gato? Não era uma cidade fantasma. Interagi com pessoas, comi com elas na mesa. E não, eu não estava ficando louco. Bem na esquina, avistei uma espécie de mercearia. Ufa! Aquela visão acalmou meu coração por um simples motivo. Eram pessoas. Eram pessoas, sim. Pessoas de carne e osso. Andei rapidamente, apertei meu passo. Era a oportunidade de ter algum testemunho sobre a tal lenda. Entrei no estabelecimento e vi 2 homens e mais o dono. De dentro do balcão ele me fitou de cima a baixo, mas agiu como um bom dono de mercearia. Bom dia, meu rapaz. O que deseja?
Improvisei e pedi um maço de cigarros. Ele logo notou que eu não era fumante. O pedido não fazia sentido. Cigarro? Para minha sorte, o dono do estabelecimento foi com a minha cara. Os olhos me flechavam por ser forasteiro. Homens que não me queriam ali me ofenderam gratuitamente. Falaram baixo, mas ouvi a ofensa. Calem a boca, eu ainda sou o dono daqui, diacho. Foi mal, Brandão. O dono da mercearia era valente, impôs a sua autoridade, cobrou as garrafas de cachaça e fumos de rolo que estavam com eles. Os homens saíram batendo o pé firme no chão. Já o tal Brandão perguntou pela segunda vez o que eu queria. Resolvi então não mais mentir. Disse a ele que era jornalista e que estava ali apenas para coletar testemunhos sobre a lenda de Jocasta. Ele me olhou com um olhar de poucos amigos. Dei um passo para trás e pá! Derrubei um abajur de porcelana no chão. Era tudo o que não poderia acontecer. Rapidamente me abaixei para pegar os cacos do chão. Já me desculpava com um semblante envergonhado. Meu Deus, senhor Brandão, me perdoe. Vou pagar por todo o prejuízo. Mas quando eu levantei a cabeça, o homem não estava ali na minha frente. Não só isso. Estava eu na mercearia, mas não tinha ninguém. Apertei as pálpebras para me certificar que a minha visão não me traíra. Não, o senhor que estava na minha frente já não mais estava. Tinha sumido como mágica. O próprio abajur que eu tinha acabado de derrubar não estava no chão. Todo o estabelecimento se mostrava diferente. Parecia estar em seus primórdios. Era o mesmo balcão, a mesma porta de entrada, mas a caixa registradora era mais antiga. O tapete na entrada era uma espécie de palha. Tentei me manter calmo, mas convenhamos que isso seria impossível. Comecei a ouvir os gritos da noite anterior. Gritos de pavor. Eram pessoas pedindo socorro. Tinha certeza que tudo aquilo era o ataque de Jocasta. Fiquei ali no fundo da quitanda ou do armazém, com a certeza de que eu podia ouvir, mas não podia ver. Então, de alguma forma, eu estava a salvo dos ataques. Depois de toda a gritaria, veio aquele breve e já anunciado silêncio. Estava eu confuso, na verdade, desesperado. O que era tudo aquilo? Minha visão parecia estar me traindo a cada momento. Minha mente insistia em ludibriar a razão. Enfim, chegava a hora tão esperada. Sim, por mais que pudesse ser loucura, era sim esperada a hora de, enfim, ver a personagem desta lenda que tanto atormentava o vilarejo.
Ouvi barulhos que mais pareciam porcos no chiqueiro. Podia ouvir passos a se aproximar. Corri para a prateleira que ficava mais próxima do vidro. Queria ver de frente este ser, mas quando parecia que Jocasta fosse se revelar, nada. Mais uma vez o que aconteceu em minha frente, por entre o vidro, foi o vento a levar as folhas. Saí de trás da prateleira e tomei mais um susto. O que faz aí, rapaz? Está tudo bem? Era o senhor Brandão. Ele tinha sumido como mágica e também como mágica apareceu novamente. Estava ali no balcão e toda a quitanda, todo o armazém voltou a ser do jeitinho que estava quando entrei. Onde o senhor estava? O que, rapaz? Você não me pediu uma barra de sabão? Fui lá no depósito pegar. Demorei 2 minutos. Do jeito que me olha, parece até que faz um ano. Eu estou ficando louco. Era só isso que eu podia pensar naquele momento. Totalmente sem jeito, paguei a barra de sabão que eu nem me lembrava de ter pedido e fui embora. Era tudo muito bizarro. Eu andava pelo vilarejo sem ver uma alma sequer, mas não estava com medo. Sim, sem medo algum. Naquele momento, pensava que a tal lenda era apenas uma lenda. Que droga! Se for apenas uma lenda, o que foi tudo aquilo que eu vi dentro da quitanda? E o que eu vi na noite passada? Não. Me recuso a achar que isso tudo é uma lenda. Por mais que me incline a achar que tudo aquilo poderia ser coisa da minha cabeça, eu não podia entender o porquê de todos falarem de Jocasta. Até o meu próprio pai. Tinha que ser verdade. A caminho da pousada, peguei uma rua diferente e vi uma casa que estava em ruínas, destruída por um forte incêndio. O cheiro de madeira queimada ainda estava no ar. Cheguei na pousada e nem estranhei a volta das carrancas na porta e nem a volta da cor anterior da pousada. E lá estava o senhor Miguel Macedo, que me fez a pergunta mais estranha do mundo. Bom dia, meu rapaz. Meu nome é Miguel Macedo. Não deixei que ele terminasse aquela fala bizarra. Como assim? Ele não sabia quem eu era? Ele não se lembrava ou estava de gozação com a minha cara? Que brincadeira sem graça é essa, senhor Miguel? Sou eu, Arnaldo Freire. Já se esqueceu? Natália correu em nossa direção e, disfarçando, disse que meu quarto já estava higienizado e que eu já podia subir. O senhor Miguel Macedo ficou de cabeça baixa, sem falar mais nada. Claro que tudo ficou muito estranho. Não criei caso com a brincadeira, até porque algo não se encaixava ali. Ele tinha falado de forma sincera. Parecia realmente não me reconhecer. Ou melhor, parecia realmente
não me conhecer. E Natália? Ele morria de ciúmes de sua filha. Foi estranho ele deixar que ela me entregasse a chave. E o apavoro da moça? Sim, algo que não deixava dúvidas que sim, algo de muito estranho estava acontecendo também ali na pousada. Mesmo atordoado, fui para o quarto. Ainda era o começo do meu trabalho e eu tinha que ficar focado. Não podia me amedrontar. Não poderia mostrar fraqueza. Era tudo bizarro e correto mesmo. Era pegar minhas coisas e partir. Mas eu tinha que saber o que aconteceu realmente em Atarranco. Na verdade, eu estava intrigado, mas com o que acontecia naquele vilarejo. Não só com a lenda de Jocasta. Antes de chegar no quarto, Marcos, o pescador, veio em minha direção dizendo: Senhor Arnaldo, o senhor foi lá fora? Está louco? Não saia da pousada, senhor. Pode se perder no tempo. Eu parei imediatamente depois de sua fala. Tempo? O que quer dizer com isso? Vamos, me conte. Nunca fui agressivo ou inconveniente, mas tudo aquilo já estava mexendo comigo. Mesmo sem saber a reação do jovem pescador, peguei Marcos pelo braço e o puxei para o meu quarto. O que está fazendo, senhor Arnaldo? Para que fechar a porta? Olha, eu... Não seja tolo, rapaz. Não é nada disso que está pensando. Quero saber essa história de tempo. Por que falou aquilo? Por que tanto mistério? Ufa! Pensei que... O jovem pescador se sentou na cama. Seu olhar estava estranho. Parecia ter medo de falar os assuntos que ele já sabia que eu queria saber. Peguei uma cadeira e sentei em sua frente. Queria detalhes, queria pistas, enfim, queria explicações para tantas coisas estranhas. Comecei perguntando sobre o ferimento que ele tinha na cabeça, que, como mágica, não estava mais visível. Cadê o ferimento enorme que você tinha na testa, Marcos? Não deu tempo de cicatrizar. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele começou a contar uma história absurda, mas um absurdo que, no contexto de tudo que eu já tinha visto, fazia todo sentido. Ou melhor, não fazia sentido nenhum. Era uma loucura, sem pé e nem cabeça. O senhor não podia estar aqui em Atarranco. É um vilarejo amaldiçoado. De tempos em tempos, tudo aqui muda pra gente. Jocasta é apenas uma das estranhezas aqui. Senhor, o tempo muda. Quê? Como assim? O passado, o presente, o futuro acontecem apenas um dia ou apenas um minuto. Por isso tem que ficar aqui dentro. Se andar pela rua, pode se perder no tempo. Muitos já se perderam no tempo e jamais conseguiram voltar. Depois de contar a história mais maluca do mundo, Marcos se levantou e foi embora sem olhar para trás. Estava com a respiração ofegante. Não pude deixar de notar suas botas cheias de lama. Mostrava que ele tinha saído na rua. Mostrava que por isso o ferimento não estava em sua cabeça. Era mistério. E cada vez mais mistérios.
A história explicava o sumiço e o aparecimento das carrancas na frente da pousada, explicava a cor fosca da pousada, os gritos que ouvi do meu quarto, o sumiço e o aparecimento do senhor Brandão na quitanda. Agora tudo mudava, não era só Jocasta, era também o vilarejo, mas logo depois da saída de Marcos, fui surpreendido com mais uma visita. Senhor Guilherme, o que quer comigo? Vejo que está chorando. Por favor, me deixe entrar. O senhor Guilherme entrou no quarto com um semblante triste. Suas mãos tremiam. Mas por quê? Tentei acalmá-lo, mas ele apenas dizia: Você foi na rua, não foi? Viu minha casa? Ela ainda está queimada? Vamos, diga. Está queimada? Se eu não visse o que vi, diria que o senhor que estava em minha frente estava ficando louco. Mas não, eu sabia bem o que ele estava falando. Eu tinha visto a sua casa com os meus próprios olhos. Procure se acalmar, senhor. O senhor está muito nervoso. Contei tudo o que tinha visto. Falei da quitanda, falei do senhor Brandão e, por fim, falei da casa que estava queimada. Vi o senhor Guilherme desmoronar em prantos. Por que chora assim? É tudo muito estranho. Você não vai entender. Não devia estar aqui. Mas que droga! Todos dizem isso. Eu quero estar aqui. Eu estou aqui a trabalho. Por que não me explica o que realmente está acontecendo? Não aguento mais tanto mistério. Atarranco brinca com o tempo. Todos nós somos parte desta maldição do lugar. Mas se sairmos na rua, na hora correta, conseguimos voltar para o nosso tempo e impedir os males. No meu caso, evitar o incêndio e ter de novo o meu lar. Mas Jocasta, vocês não têm medo de Jocasta? Jocasta não é o maior medo de Atarranco. O maior medo de Atarranco é o tempo. Aliás, como vai fazer para voltar? Assim como o pescador, o senhor Guilherme foi embora, sem olhar para trás, mas deixou uma grande dúvida. O que ele queria dizer quando me indagou como eu iria embora? Fui em direção da janela, temendo ver o que já estava se desenhando. Se o tempo fosse modificado para todos, por que para mim seria diferente? Ao chegar na janela, me deparei com o horror. Naquele momento, tudo ficava ainda mais desesperador. Pensava que já não teria jeito de sair daquele vilarejo. Meu Deus, cadê a estradinha de terra? Eu não estou ficando louco. Cadê a droga de estrada? Ao chegar na janela lateral da pousada, só tinha a imensa mata verde. A estradinha que ia até o ponto de encontro da condução tinha sumido, evaporado. Mas como? Já estava para anoitecer. Me sentei na cama e escrevi. Escrevi muito. Estava desesperado.
mas transformei o meu desespero em escrita, em lauda, assim como os outros. Eu também estava preso em atarranco. A noite já estava entrando madrugada dentro, e como na noite anterior, os gritos já começavam a me atormentar. E como antes, ao verificar pelas gretas da janela, eu não via nada. Era em minha mente a enorme e pujante mata verdejante. Mas os gritos, mas Jocasta, aquilo me atormentava. Fazia sempre o mesmo movimento. Escrevia com o caderno sobre minhas coxas e, ao ouvir os gritos, corri para a janela e nada. Socorro! O quê? Aqui dentro? Meu Deus! Jocasta! Todos vamos morrer! Em minha mente, a visão de Jocasta matando todos no corredor. Meu subconsciente criava uma destruição com muito sangue e brutalidade. Mas ao ouvir a voz do senhor Guilherme, abri a porta. O que foi, senhor Guilherme? Por que pede socorro? Posso ajudar? Vamos, diga. Homem, está tremendo. O senhor Miguel Macedo veio correndo em nossa direção gritando: Guilherme, é verdade que minha filha falou? Elas saíram? Não demorei a entender que quando o senhor Miguel Macedo falou elas, ele falava das irmãs Wanda e Maria. Sim, Macedo, elas saíram. Olhe você mesmo, não tem ninguém no quarto delas. Eu ouvi a Maria pedir socorro. Meu Deus, elas já eram. Não fale assim, Guilherme, elas são espertas. Guilherme já dava as irmãs como mortas. Eu não podia acreditar que aquelas duas senhoras saíram na madrugada perigosa de atarranco. Tentei expor minha opinião, mas não fui bem-sucedido. Calma, gente. Elas podem ter saído para tomar um ar. Logo, logo elas voltam. Você sabe o que está falando, forasteiro? Não tem relógio? Quem toma ar essa hora? Melhor você voltar para o seu quarto, que já temos problemas demais por aqui. Fui estúpido. Devia ter ficado calado. Para falar tamanha asneira, era melhor não ter falado nada. Fique em paz, Arnaldo. O senhor Miguel Macedo está nervoso. Ele sabe que as irmãs não estão mais vivas, mas siga o meu conselho. Entre para o seu quarto. Eu vou fazer o mesmo. Já não há o que fazer. Voltei para o quarto indignado. Como assim não tinha mais o que fazer? Era vomitativo o modo frio que eles estavam lidando com a situação. Eu tinha sangue correndo em minhas veias. Não ia ficar ali parado, sabendo que as irmãs poderiam estar vivas. A hipótese era remota, mas não custava nada tentar. No pior dos cenários, eu poderia ser devorado por Jocasta. Já estava para lá de envolvido naquela pousada, e sabendo que estava lidando com algo para lá de sobrenatural, resolvi ser estúpido por um instante. Peguei minha lanterna, um revólver calibre 22 que nunca tinha usado e mais algumas coisas na mochila. Por mais insano que aquela atitude se mostrasse, eu
sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Aliás, eu estava convicto do que tinha que fazer. Saí do quarto já imaginando a cena. Todos tentando me impedir, dizendo que seria uma loucura sair pelas ruas do vilarejo em dia que Jocasta estava para atacar. Mas não foi nada disso. Ao descer das escadas, não acreditei no que estava diante dos meus olhos. Era insano, desumano e pequeno. O senhor Guilherme e o idiota pescador estavam jogando cartas. O senhor Miguel Macedo estava cochilando no balcão. Natália não estava no hall, mas também deveria estar indiferente em algum canto da pousada. Ninguém estava ligando para o sumiço das irmãs. Mas como? Como podiam jogar carteado enquanto o terror estava lá fora? Meu sangue subiu ao ouvir a ironia de Mário. Onde pensa que vai, forasteiro? Acha que aqui é Hollywood? Não é não, seu moço. Se sair pela porta, eis mais um homem morto. Me segurei para não voar no pescoço daquele imbecil. O senhor Guilherme foi na mesma linha, agiu como um rato. Não banque o herói, senhor Arnaldo, não pode ser tão estúpido. Você ouviu os gritos, quer ser o próximo? Minha raiva era tão grande naquele momento que passei reto em direção à porta. Jamais colocaria minha cabeça no travesseiro, agindo daquela forma. Segui em frente, abri a porta da pousada e saí. Antes de pisar fora da pousada, ouvi um diálogo que me deixou intrigado. Cadê a Natália, senhor Miguel Macedo? Deixa ele quieto. Você sabe que ele fica assim calado. Eram dois covardes, Guilherme e Mário. Mas por que perguntavam de Natália? Acendeu a minha lanterninha vermelha da desconfiança. Será que Natália poderia ter algum envolvimento no sumiço das duas irmãs? Ou será que Jocasta, na verdade, era Natália? Tudo ficava cada vez mais confuso. Saí da pousada lentamente, olhei para a rua e, como outrora, ouvia apenas o enorme e eloquente silêncio. Se ouvia apenas o vento tocar os galhos das árvores, não tinha gritos, não tinha monstros, não tinha nada. Mesmo com as botas de couro, podia sentir o frio do barro. Eu estava me sentindo um idiota com mochila, armado e com uma caderneta em mãos. Estava tipo Indiana Jones tupiniquim. Olhei para trás e vi que realmente a entrada que dava no ponto de transporte estava tomado pela vegetação. Mas como assim? Eu nem tinha esquentado o banco na pousada. Meu tempo no vilarejo não era o de crescimento da vegetação. Passei pela casa que eu tinha visto com a fumaça de queimado, mas ela estava já sem fumaça alguma. Era mais uma estranheza. O cheiro de madeira queimada não podia se acabar tão rápido.
Andei mais alguns metros e vi a quitanda do senhor Brandão fechada. Estava tudo calmo, quando de repente surgiu do meu lado um cão. Um cão vira-latas de pelo branco e caramelo. Era um cachorro que com certeza tinha dono. Seu pescoço ostentava uma pequena e delicada correntinha. Era o cachorro de alguma madame. Comecei a andar para encontrar mais pistas e o cachorrinho ainda me seguia. Eu estava tão fora de mim que não notei as estranhezas do aparecimento do cachorro no meio da madrugada. E por ser um vira-latas tão bem cuidado com adereços, não tinha nada a ver com um cachorro de caça que se acostumava a ver em vilarejos. Vendo que ele olhava carinhosamente para mim, o apelidei de Caramelo. E assim seguimos, breu adentro, olhando para todos os lados, vasculhando cada canto do estranho e medonho vilarejo. Andei até chegar a um lugar onde as casas eram mais espaçadas. Estas com portões maiores, com portas e janelas fechadas, um pouco diferente das casas próximas à pousada, que mesmo sem ter ninguém, era visível as janelas abertas. Mas sentei numa pedra e comecei a escrever o que tinha acontecido na última hora. Mas nada, nem sinal das irmãs, nem sinal de Jocasta, nem sinal de nada. Apenas o velho e já conhecido silêncio. Já Caramelo, o cachorro misterioso, parecia querer me avisar de algo. Seu latido rouco e fraco mostrava que, na pedra que sentei, não parecia ser um lugar seguro. Mas fiquei, era só um cachorro chato a latir. Esse é um daqueles momentos que sabemos que estamos sendo idiotas. Idiotas por completo. Mas mesmo assim, seguimos no plano de ser idiotas. Olhei para o lado e vi um vulto, na verdade, bem mais que o vulto. Era uma imagem de alguém com cauda. Uma espécie de rabo. Um ser que rapidamente rastejou por detrás de uma árvore velha para um grande arbusto. O ser tinha algo nas mãos ou patas. Logo veio em minha mente que aquilo poderia ser partes das irmãs que na altura do campeonato já estavam destroçadas. Pelo menos era o que eu achava. Meu Deus! O que é aquilo? Claro que por mais aventureiro que eu fosse, ali tinha acabado toda a minha alma aventureira. A cena foi muito bizarra. Aquilo já estava, pra lá de perigoso. Me levantei, já preparado para correr de volta para a pousada. E se eu tinha alguma dúvida da existência de Jocasta, aquela era a prova. Caramelo fez acontecer o que não poderia acontecer. Não! Vem cá, Caramelo! Não! Droga! Aí não! O cachorro correu em direção ao ser rastejante. Ele latia alto. Eu tinha me enganado ao achar que se tratava de um cachorro de madame. Ele era bem diferente. Que porcaria eu tinha acabado de ver aquele cachorro. Não fazia sentido algum tentar salvá-lo, mas o meu frágil altruísmo falou mais alto. Corri atrás do cachorro, que já se encontrava a uns 200 metros à frente. Ele corria tão rápido que já estava saindo dos limites do vilarejo e entrando mata dentro. Mas de repente ele parou e ficou com um olhar fixo. Vem cá, Caramelo. O que foi? Por que está
olhando para o nada. Cheguei ao seu lado e vi que tinha uma fogueira na mata. Não tinha ninguém em volta. Era apenas uma fogueira. Mas Caramelo latia. Parecia ver alguém. Hey, o que você está vendo? Hey, Caramelo, pare! Não! Ah, não! Mais uma vez, depois de fixar seus olhos em nada, Caramelo correu. Correu mais uma vez, agora no sentido do vilarejo. Eu estava cansado, mas o cachorro não ia correr por nada. Ele viu ou sentiu algo. Eu tinha era que levar a sério. Mesmo exausto, corria atrás do cachorro, que também corria atrás de algo. Mas do quê? Estava um breu, uma neblina que ofuscava a visão, mas pude sentir perfeitamente quando o cachorro mordeu algo ou alguém. Pude ouvir, mesmo que baixinho, um som de dor. Depois de uns 2 minutos, cheguei do lado do cachorro. Ele estava ofegante, mas em seu focinho tinha algo que me deixou intrigado. O que é isso? Vem, amigão, deixa eu ver. Caramelo estava com algo no focinho. O cachorro ainda estava bem assustado. Ao me abaixar, vi que se tratava de um tecido azul, que pelo bordado bem feito, era tecido de vestido de mulher. Claro que imediatamente muitas coisas se abriram na minha cabeça. As irmãs estavam sumidas. A própria Natália, filha do senhor Miguel Macedo, também não se encontrava na pousada, mas poderia ser qualquer outro morador do vilarejo. Apesar de até aquele momento, fora os moradores da pousada, eu não interagi com mais ninguém, apenas com o senhor Brandão e os 2 homens da quitanda. O fato era que não havia pista nenhuma das 2 irmãs. E achar que o tecido no focinho do cachorro fosse do vestido de Natália seria uma análise muito prematura. O cachorro farejou algo e mais uma vez correu em direção às casas. E eu, claro, o segui. Mesmo sem fôlego, fui atrás do Caramelo, mas desta vez Caramelo correu tanto que eu o perdi no meio daquele breu. O cenário ficava cada vez mais pavoroso, o breu estava cada vez mais intenso, tão intenso ao ponto de não poder ver mais que 1 metro à minha frente. Era silêncio misturado com escuridão e uma pitada extra de estar em um vilarejo fantasma, com um ser híbrido à solta. Me perguntei o que poderia ser mais terrível que aquilo. E de repente, o que é isso? Um vulto passou bem na minha frente. Mas o que poderia ser? Comecei a andar bem devagar. Não queria fazer nenhum barulho. Eu era presa fácil no meio de tanta neblina. Ouvi bem de longe o rosnado de Caramelo. E como um idiota... Caramelo! Vem cá, Caramelo! Logo em seguida, ouvi também sua disparada. Ficava claro que o cachorro encontrou algo que lhe amedrontou. E eu não pude ver o que era,
Mas meu sexto sentido mostrou que quem estava em perigo era eu. Droga, o que foi isso? No meio daquela neblina, tomei um solavanco que me jogou no chão. Quê? Me solta! Para! Não! Me larga! Fui jogado no chão e arrastado por mais de 30 metros. O denso breu me impossibilitou de ver quem ou o que estava fazendo aquilo. Podia ouvir a respiração, que não parecia humana. Os movimentos eram fora do compasso humano. Meus gritos por socorro fez a tal coisa me soltar e pular entre os arbustos. Me levantei, apavorado. Olhei em direção aos arbustos e nada. A tal coisa tinha sumido na escuridão. Olhei os rastros no barro e não era pegada, era um risco de rastejo. Não pensei duas vezes. Comecei a correr. Corri com todas as minhas forças, usando apenas o meu tato e a pouca visão e as poucas referências para voltar até a pousada. Coloquei a mão em meu rosto, temendo algum ferimento, mas o que eu encontrei foi ainda mais amedrontador. Eu cheguei na porta da pousada, totalmente desesperado. Mas por incrível que pudesse parecer, não era com o estranho ser que me arrastou, não era com o cão misterioso que me acompanhou. Era com o meu rosto, como mágica. Meu rosto estava com barba, uma barba cerrada. Eu estava com bigode. Aquilo era totalmente bizarro. Eu tinha feito a barba pela manhã. Aquilo não estava cheirando nada bem. Olhei para os lados na intenção de ver o caramelo e, de algum modo, eu tinha me apegado ao tal cachorro. Mas nada daquele danado. Entrei na pousada e já notei algo de muito estranho. O senhor Miguel Macedo gritou: Natália, vem ver, filha! Mas não era só ele. O senhor Guilherme ficou pálido ao me ver. Meu Deus! Onde você estava, senhor Arnaldo? Como assim? Eu estava fora não mais de uma hora. Por que tanto mistério? Natália quase desmaiou. Ah, meu Deus! Esse homem ainda está vivo! Onde o senhor estava? Os olhos arregalados de Natália mostravam total desespero. Ela não parecia estar mentindo. Bem, na verdade, nem ela e nem os outros estavam mentindo. O que tinha acontecido comigo? Gente, o que foi? Estão me olhando como se eu fosse um fantasma. Que droga! Já tive problemas demais lá fora. Aliás, as irmãs já apareceram? Me colocaram no sofá, me deram um copo com água. Comecei a tremer. Estava completamente desesperado. Já estava entendendo o que estava acontecendo, mas a minha negação me impedia de acreditar. Mas quem é esse senhor? Ele também é hóspede? Nossa, ele está em frangalhos. Ao meu redor tinha também outras 3 pessoas. Outros hóspedes, claro que não tinham aquelas pessoas quando eu saí. Era no meio da madrugada. Como os moradores tinham chegado?
de madrugada. Só uma explicação se encaixava para tudo aquilo, e as palavras do senhor Miguel Macedo quase me mataram. Quase infartei no meio do saguão. Senhor Arnaldo, não sei nem como começar. As irmãs estão mortas. Elas foram encontradas decapitadas na floresta. Sua irmã veio dos Estados Unidos e elas já foram enterradas. Eu não estava entendendo. Como assim? Eu acabei de sair, gente. Vocês estão me assustando. Não lembra, senhor Guilherme? O senhor e o Mário estavam jogando, caramba! Senhor Arnaldo, não sei o que aconteceu com o senhor, mas isso foi há 3 meses. O senhor está sumido há 3 meses. O vilarejo já voltou ao normal, mas o senhor não aparecia. Já avisamos sua família. O senhor Miguel Macedo ligou para seus parentes. Sim, senhor Arnaldo. Olha, eu nem sei o que dizer. Estava desesperado. Me levantei e fui para o meu quarto. Todos aqueles olhares a me secar, todos me olhando como se eu fosse um bicho, um monstro. Aquilo foi horrível. Agora estou aqui no meu quarto escrevendo as últimas páginas deste meu relato. O tempo aqui em Atarranco se perde, ouço gritos todas as noites, mas não vejo nada. Jocasta ainda é um mistério. O tecido que estava na boca do cachorro, caramelo, não me ajudou em nada. Acho que estou ficando louco. Natália acabou de dizer que estou há semanas dentro do meu quarto. Minha cabeça dói a todo momento. Me sinto fraco e tonto. Minha mão está com cãibra. Sinto meu coração bater fora do compasso. Se alguém um dia ler essas páginas, eu quero dizer que... Este é o relato do jornalista Arnaldo Freire. Uma caderneta com 127 páginas foi encontrada na antiga e abandonada cidade de Airão Velho. O mistério perdura. Nunca ninguém ouviu falar em Atarranco, muito menos em Jocasta. Seria um mundo paralelo tudo que o jornalista Arnaldo Freire escreveu? Fim. Texto de João Damasceno Filho. Realmente aterrorizante. Será que esse jornalista acabou indo parar em Sete Além? É bem interessante, mas se trata de um conto, né, do nosso amigo João Damasceno Filho. Mas todo conto, às vezes, tem um tiquito de verdade ou foi baseado em alguma história real. Não sei dizer. Vou perguntar para o criador da história. Bem, se você gostou da história de hoje, ficou até o final do vídeo, mas ainda não é inscrito, corre, se inscreve no canal, vem fazer parte da minha alcateia, do meu clã, da minha família. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o gostei, sem compartilhá-lo, sem deixar as suas opiniões aí nos comentários, sabe por quê? Isso ajuda aí muito o canal, isso ajuda e muito a Angelzinha aqui. Se você quiser ajudar o canal monetariamente falando, você pode fazer isso pelo super chat, super stickers e pelo valeu também. E pode fazer via Pix. A chave do mesmo está na descrição do vídeo no primeiro comentário.
Também, se você quiser continuar a receber notificações deste canal, vai no sininho das notificações, ative a opção todas e sempre que tiver conteúdo novo aqui, você será notificado. Ah, se você tiver um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural, manda para o e-mail do canal. Será uma honra estar narrando para todos que por aqui passarem. Lembrando que, se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato. Só não se esqueça de escrever isso no relato, beleza? Ah, se você quer ter o seu relato transformado em conto por mim, aqui ó, daquele toquinho à la Angel, mas sem tirar a veracidade, ordem cronológica, a essência, enfim, do relato, eu farei com a maior honra, mas preciso disso por escrito, do mesmo modo que eu preciso por escrito no relato que você não quer se identificar. Agora, se você quer que eu divulgue seu canal, sua página, seu vlog, seus relatos, seus contos, suas histórias, para mim será uma honra também, narrarei te dando os créditos que lhe é de direito. Aqui você escolhe como quer ter o seu conteúdo narrado por mim. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Na descrição do vídeo você encontra muita coisa legal, assim também como as playlists do canal que está recheada de vídeos. Corre lá, você não vai se arrepender. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel. Vê que legal? Tem o canal espiritual, tem o canal de contos e historinhas contadas pela Angelzinha, amiguinha dos seus pequenos, e tem o canal de cortes, relatos, casos criminais, o tudão da Angel, o canal mais eclético do YouTube. E lá está o Projeto Lendo com a Angel, domingo com o Drácula e todas as quintas uma novidade que vai lá para descobrir. E tá cheio de capítulos novos e eu posto lá todos os dias igual posto aqui. E me siga também nas outras redes sociais. Será uma honra ter você sempre ao meu lado. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, vlogs, enfim, todos que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho, páginas também, enfim, muito obrigado mesmo. E principalmente quero agradecer a quem? A vocês, meus amores, meus aterrorizados, que além de disponibilizar de todo amor e carinho para mim, ainda disponibilizam do seu bem mais precioso, que é o seu tempo para estar sempre aqui comigo, sem soltar a minha mão. Muito obrigado mesmo. Bem, por hoje é só, galera amada, meus aterrorizados. Fiquem com Deus e até o próximo relato. 1h27 de vídeo, gente. E eu amo vocês demais. Fui!